Vamos voltar lá para a redação da TV Pai Eterno para falar mais uma vez com o Fernando Brandão. Agora ele fala sobre as verbas para as universidades aqui no Brasil. Esse assunto é sempre polêmico, né, Fernando? Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez, Wilker, para você que está acompanhando a gente aqui no Brasil hoje. Assunto sempre polêmico e parece que o Brasil não aprende, né, Wilker? Infelizmente, a gente já teve crises nas universidades federais aqui no país recentemente e os números mostram que essa situação ainda, infelizmente, não está boa, viu? O Brasil perdeu, as universidades federais perderam cerca de 83% de recursos, de verbas nos últimos 10 anos. É um intervalo pesquisado pela Universidade Federal de São Paulo de 2014 a 2023. Só para você ter uma ideia, os números de 2014 registraram investimentos nas universidades em pouco mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, né? E agora, em 2023, esse montante caiu para pouco mais de 300 milhões de reais. Uma queda realmente de 83%, é muita coisa. E o mais preocupante é que esses investimentos, essa falta de investimento, afetou mais os setores de construção de prédio e também de laboratórios, equipamentos em laboratórios. O Brasil, infelizmente, patinou bastante durante a pandemia de Covid-19 por falta de estrutura nas universidades. A gente sentiu isso na pele aqui no nosso país. E os números mostram isso. Falta de investimento em equipamento, em laboratório, em pessoal e na construção de prédios, né, que mostram aí também uma expansão da infraestrutura dessas universidades. Essa situação ela foi a mais prejudicada no levantamento aí da Unifesp. E o orçamento das universidades ele é definido pela Lei de Orçamento do Governo Federal em parceria também com o Congresso Nacional. Ou seja, governo e Congresso precisam sim se empenhar melhor para que realmente a gente tenha mais universidades, mais equipamentos nessas universidades, Wilker, porque cabeça para isso a gente tem, cientista para isso a gente tem. O problema é que está faltando investimento. 1 bilhão e 200 milhões de reais em 2014 para pouco menos de 300 milhões em 2023, é uma queda muito grande, é uma queda vertiginosa e isso, infelizmente, vai impactar o Brasil nos próximos anos, aí, com certeza, as próximas gerações. E é por isso que a gente tem aquele velho problema, né, Wilker? Muita gente estuda aqui, forma aqui, mas acaba saindo do país e vai estudar lá fora, vai trabalhar lá fora, porque lá tem mais investimentos que aqui. E o Brasil não está sabendo lidar, infelizmente, com os nossos cientistas e com os nossos prodígios aqui no nosso país. É preciso realmente aumentar o número de investimento, porque é uma queda muito grande, muito acentuada, e isso reflete drasticamente no nosso país, na cultura, na educação e principalmente na saúde. Eu trouxe agora há pouco da minha primeira participação os números da população. Nós temos muita gente e poucos investimentos em áreas de infraestrutura, de saúde, de educação. Isso corresponde realmente a um problema grave, um problema social muito grave. E é preciso que as autoridades se conscientizem disso, viu, Wilker? O país não cresce, né? A população cresce, mas o país não cresce se você não investir nas áreas certas, entre elas está a área da educação. Exatamente. E para a gente trazer aqui bem para a realidade, uma queda de 80% em 10 anos, a gente está falando aqui, é como se a pessoa ganhasse R$1.000 e passasse a ganhar R$200. Isso, exatamente. Essa é a questão, né? Tipo assim, é uma queda... Como é que se adapta essas contas, né? Não tem como, né? A pessoa realmente ela vai sentir os impactos. E em relação ao país, é a mesma coisa. 1 bilhão de investimentos para pouco mais de 200 milhões, pouco menos de 300, é realmente uma queda muito grande. A gente precisa entender que educação não é gasto, educação é investimento. Porque se o Brasil investe em educação agora, ele vai colher frutos não somente na educação no futuro, como vai colher frutos no social, na melhora do saneamento, na melhora da qualidade de vida, para a gente realmente ter mais situações de melhoria na qualidade de vida, porque a população está envelhecendo mais, está vivendo mais. Mas a que preço essa população está envelhecendo, né, Wilker? Exatamente, quais as condições, né? E quando a gente tem uma crise, como a que a gente viveu há pouco tempo, na pandemia da Covid-19, a gente percebe a importância dos pesquisadores, a importância dos laboratórios, de tudo que existe ali nas universidades públicas aqui no Brasil. Então é algo que não dá para a gente menosprezar, a gente precisa levar mais a sério, porque senão acontece aquela famosa fuga de cérebros, né? Isso. O pessoal vai lá para fora para se desenvolver, porque aqui não tem condições. Claro que se a pessoa pudesse desenvolver seu conhecimento, seus estudos e trabalhar aqui, a pessoa faria isso. Claramente. Mas a pessoa acaba indo para fora e aí depois o governo
sai correndo atrás, criando o programa às pressas aí para trazer, para resgatar esses cérebros que foram lá para fora. E aí o custo é muito maior. Exatamente, criando o programa às pressas e também criando o programa sem nenhum planejamento, para realmente assim não funciona, né? A gente já viu que o Brasil realmente precisa de planejamento, não é só verba, não é só pessoas, mas de planejamento, porque planejamento faz a diferença, viu? Exatamente, viu?